Agora é a hora de chamar, então, o nosso professor de Economia Internacional do INSPER, Roberto Dumas, que já está no ar aqui com a gente, para falar um pouco mais sobre assuntos econômicos. Muito obrigada pela participação mais uma vez com a gente, professor. Uma ótima semana para você. Prazer é meu, Hanna, Isa, boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, vamos começar falando aí de um tema que é alvo da política econômica, que mexe com o mercado, sobre a PEC dos combustíveis. Então, aí a gente sabe que foi apresentada aí ao Congresso na semana passada, a proposta que permite uma redução ou até mesmo a eliminação de tributos federais e estaduais sobre os combustíveis, né, professor? Essa PEC segue dividindo o governo, né? O ministro da Economia, Paulo Guedes, já falou, né? Ele ainda tenta aí demover o presidente Jair Bolsonaro de patrocinar essa ideia, restringindo a medida ao diesel só e também ao diesel e o biodiesel, né? A gente tem duas propostas de PEC, né, tanto da Câmara quanto do Senado, que, se aprovada alguma dessas propostas, teríamos aí uma renúncia fiscal bem relevante. Esse custo fiscal vai ter que ser pago em algum momento, né, professor? Como seria paga essa conta no futuro? Qual que é a sua opinião sobre essas propostas? Veja, aparentemente ninguém se preocupa de como vai ser pago isso daí no futuro. Que nem você bem colocou, primeiro você tem a PEC da Câmara, que foi estabelecida aí pelo deputado Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro. Ele cogita de tentar zerar ou diminuir bastante o PIS, COFINS, o CID, tudo que incide sobre a maior parte dos combustíveis, de modo a mexer no preço. Isso daí, se você fizer, e se juntar ainda energia elétrica, que é o que ele quer, a renúncia fiscal pula de 54 bilhões para 75 bilhões. Detalhe, isso é crucial, né? Porque relevando a lei de responsabilidade fiscal. E a lei de responsabilidade fiscal, ela diz o seguinte: se você quiser ter um benefício fiscal, uma renúncia fiscal, é importante que você tenha uma outra receita correspondente. Não, mas nessa PEC não precisa. A renúncia de 75 bi não vai ter uma nova entrada de receita. E tem a outra PEC que você colocou também aí, que inclusive a área econômica colocou um nome maravilhoso, chama Kamikaze. PEC Kamikaze, que é um pouquinho além. Apelido assustador. Você chamar de PEC Kamikaze, quer dizer, você já perdeu completamente a noção do que é um populismo sensato. É tudo o que a PEC da Câmara queria, só que essa PEC estabelecida, sugerida pelo senador Carlos Favaro, além de alcançar uma renúncia de todos os impostos, em cima de todos os combustíveis e energia elétrica, também prevê o auxílio diesel aos caminhoneiros de até R$ 1.200 por mês por mais 2 anos, e o auxílio gás aumentaria de 50%, também de 50% para 100% do valor do botijão. Aí essa PEC já teria um aumento de 100 bilhões de reais de renúncia. Ou seja, você dobraria o meu déficit, de novo, sem respeitar, ou melhor, sem se importar com como que eu vou arranjar essa receita de lei de responsabilidade fiscal. É uma coisa impressionante um negócio desses, né? Porque, veja, você está no meio de uma intempérie, Rússia e Ucrânia, você faz tudo isso para tentar agradar o teu eleitorado, para baixar o preço do combustível, do diesel, da gasolina. Estoura uma guerra, o preço do petróleo já subiu 75% de fevereiro até agora, batendo aí os 93, ou seja, está beliscando os $100. Aumenta, vamos supor, para $100, todo esse benefício fiscal que você deu e acabou perdendo foi por água abaixo. No final das contas, você traz um benefício de quê? Se for totalmente zerar o imposto, que aí seria um absurdo, você tem um benefício, olha só, de 0,69 centavos no preço da gasolina e 0,33 centavos no preço do diesel. Isso por um gasto de 75 a 100 bilhões de reais. Quer dizer, o populismo fiscal não tem limites. E aí você pensa, mas será que o mercado responderia? O mercado não está nem se importando, para falar a verdade, com essa PEC kamikaze, que, como o nome diz, pelo fato de você se autodenominar, o setor econômico denominar de PEC kamikaze, é tão truculenta, é tão absurdo pelo termo de furar o teto fiscal e desrespeitar
a retidão fiscal que você nem está precificando o negócio. Agora, a PEC do combustível, não. A PEC do combustível não é tão melhor assim. Ela prevê uma renúncia que vai de 54 a 75 bilhões, e isso sem trazer o benefício, como a gente espera, do preço da gasolina. Você está mexendo numa coisa que não é para mexer. Justamente agora, ou seja, é uma mania de achar que Brasil são os Estados Unidos, que a gente pode gastar à vontade, que não precisa. Sabe, os governos têm uma mania de achar que você pode gastar, que vai cair de algum lugar. O que eu vou fazer? Eu vou pedir emprestado, mas nós já falamos isso ad nauseam aqui. Se eu for pedir emprestado e estou vendo que você está fazendo uma política populista apenas para reeleger, eu vou inclinar a curva de juros, eu trago de volta, ou seja, subtraio todo esse benefício, corro todo esse benefício que você achou que traria para a população, o que na realidade não está trazendo. E isso não é uma proposta só do governo atual. Você tem propostas também de descabelar, vinda do lado do PT também, né, Isa? Exatamente, que é a nossa outra questão aqui que a Hanna vai falar agora, mas só para pegar o gancho ainda nesse assunto, professor, você comentou qual seria o benefício para o consumidor final no bolso, né? Só para as pessoas entenderem exatamente, né? E todo esse sacrifício, às vezes vai ser muito pouco benefício, vai ser o quê? 35 centavos que sairia de redução, né, do combustível. E também eu queria que você comentasse a questão do etanol, né? A competitividade também afetaria aí, né, o nosso etanol, a produção brasileira. Nossa, você lembrou de uma coisa absolutamente crucial agora, que eu até havia esquecido. Se você zerar os impostos, zerar, o que eu acho um absurdo, você está zerando. Se você pegar isso daí e zerar, vamos pensar aqui, o gasolina R$ 7, R$ 8, 0,69 centavos ficaria abaixo. Mas é muito difícil achar que você vai gerar o PIS, COFINS, o CID, etc. da gasolina. Então a gente está imaginando mais ou menos uns 40 centavos por litro de combustível. Isso se o câmbio não depreciar e se o preço do petróleo não subir. Ou seja, se a gente não tiver guerra ou se não estressar mais as condições. Porque senão todo aquele benefício que eu dei volta por causa do aumento do preço do combustível. Agora, isso prejudica. Qual é a vantagem de você ter um carro biflex? A vantagem é de você, se a gasolina está muito alta, você põe etanol. Agora, se você quer privilegiar muito mais a gasolina, você colocou bem que até havia esquecido, você prejudica o setor do etanol, que foi justamente algo que foi feito na época da Dilma. Ou seja, a vantagem de você ter um carro assim é que se a gasolina sobe, eu ponho etanol. Se o etanol sobe por causa de um problema do açúcar, da cana-de-açúcar, etc., você põe o outro lado. Então, você acaba prejudicando, você está cada vez pior a emenda em relação ao soneto. Tá? Um populismo era de se esperar. Era de se esperar. Aquela coisa que a gente fala, mas já não está tudo no preço, como nós comentamos aqui, a gente vive comentando, veja, já está tudo no preço. Só que esse tipo de PEC kamikaze, esse tipo de PEC que vai abrir 100 bilhões de buraco, esse tipo de PEC que vai desrespeitar a lei de responsabilidade fiscal, esse tipo de PEC que pode prejudicar o setor de etanol, não está precificado. O negócio é tão draconiano da forma feia que o mercado ainda resolveu fingir que não está rodando. Porque se isso for aprovado, palavras do presidente, olha só, eu prefiro olhar o povo ao Estado. Meu Deus, mas o Estado é o povo e vice-versa. O Estado não gera dinheiro. O Estado tira dinheiro de alguém e dá para o outro. Se o Estado vai dar o benefício para o povo, é porque alguém está pagando isso daí. Quem vai pagar? Nós já falamos e continuamos. A população volta a pagar via mais juros ou depreciação cambial que bate na inflação. São vasos comunicantes. É como se o Estado fosse, olha, vou inventar, vou trazer dinheiro para vocês. Isso não existe. Isso não existe. Isso é capítulo 1 de livro de macroeconomia sem mestre. Isso é óbvio.
É matemática. Eu não sei se eles realmente entendem ou não, né? Muito obrigada pelas explicações. Agora, Hanna. Vamos lá, professor. Mais uma vez, boa tarde para você. Agora, mudando um pouquinho de assunto, nós temos repercutido aqui algumas falas de pré-candidatos à presidência da República que têm impactado o mercado. A declaração mais recente de um dos candidatos é sobre a defesa de uma espécie de quarentena fiscal. Como é que funcionaria isso e seria mais saudável para a economia, professor? Não pode ser mais saudável para a economia. Veja, é aquela coisa, eu estou devendo horrores, eu não tenho credibilidade. Não, vamos parar, vamos supor, 40, 60 ou 6 meses e fingir que nada acontece e vamos desencanar e declarar uma situação de emergência fiscal para lidar, entre aspas, com o caos herdado. Isso é uma proposta dos seguidores do Lula. Isso é uma proposta dos seguidores do PT. Isso não pode acontecer. Veja, isso permite você ter uma liberdade, olha só, uma liberdade legal para romper as regras fiscais. As favas, eventualmente, aqui quem está falando sou eu, o teto de gasto, a lei de responsabilidade fiscal e a regra de ouro. Que, olha, a gente precisa endereçar esse problema, entre aspas, do caos herdado do governo, eventualmente, que pode não ser eleito, etc. Tal. O que eles propõem fazer? Dar mais protagonismo para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica e para o BNDES e para as empresas estatais. Para um pouquinho. O que você quer fazer com o Banco do Brasil? Dar dinheiro a custo perdido? Dar dinheiro, de certa maneira, a uma taxa subsidiada? Quem vai pagar? O acionista minoritário? Ora, o acionista minoritário vira aquela coisa, né? É o cara de Nova York. Não, isso prejudica o acionista majoritário. De novo, é a mesma coisa da Petrobras. O acionista majoritário é o povo, o Banco do Brasil é do povo. Então, o Banco do Brasil pode ter uma lucratividade prejudicada. Mesma coisa a Caixa Econômica. E outra, usar de novo o BNDES com taxas subsidiadas, já está cheio de artigos mostrando que quando você dá dinheiro com uma taxa subsidiada, você aumenta a liquidez na economia. E ao aumentar a liquidez na economia, isso prejudica a política monetária do Banco Central. Ou seja, o que acontece? O BNDES abre uma torneira de liquidez e o Banco Central tem que fechar mais fortemente a liquidez, ou seja, a torneira da liquidez da economia como um todo. Se você abrir essa torneira demais do BNDES, o Banco Central tem que subir mais ainda a Selic. Porque se eu estou dando água de um lado, eu preciso tirar mais, eu preciso tampar mais ainda do outro lado. E pasmem ainda, né? Voltar com concursos públicos para recompor quadro de servidores. Puxa vida, nossa maior despesa é com quadro de servidores, nós vamos gastar mais ainda. Então você vê, dos dois lados, está uma festa de populismo fiscal que é justamente aquilo que a gente traz para cá. E aí você fala, mas você está preocupado com isso? Sim, eu estou, porque eu não estou vendo uma terceira via. Se cada um está falando uma coisa dessa, veja, eu não estou falando bem desse ou daquele. Eu estou falando do programa econômico. Se esse é o programa econômico defendido por um candidato, com 1000 perdões, está equivocado. Se é aprovado ou decidido pelo outro candidato, também está equivocado. Não estou fazendo proselitismo, eu prefiro esse ou outro. Eu não prefiro nenhum dos dois. Os dois estão errados. Eles fazem uma proposta achando que existe um saco sem fundo no Estado e vai cobrar a população. Só que a população vai querer cobrar mais juros. E vai trazer mais juros e mais recessão e não vai adiantar nada essa brincadeira de populismo fiscal aí. Pano para manga aí ao longo desse ano, né? Cada semana uma novidade, uma nova declaração, uma nova política econômica aí sendo debatida e o professor Roberto Dumas sempre esclarecendo. Não muito boa, muito né, bem Isa? que... Desculpa. Nenhuma por enquanto, né? Falando politicamente, nada com viés partidário, né, professor? A gente está falando aqui de conta, né? Da conta fechar no final, porque é a gente que paga. Econômica. Exatamente. Obrigada pelas explicações, professor Roberto Dumas. Milton Friedman sempre foi, né? Não existe almoço de graça. Desculpa. Exatamente.
Tá certo, professor. Muito obrigada pelas explicações, obrigada pela participação mais uma vez. Uma ótima segunda-feira para você. Boa tarde. Nos vemos. Um abraço. Tchau.